Sejam bem-vindos ao programa Lucratividade em Foco. Olá, pequeno empreendedor. Hoje mergulharemos numa jornada fascinante para potencializar a lucratividade do seu negócio. A nossa ferramenta será a gestão financeira. Se você quer aumentar a lucratividade do seu negócio, esse é o caminho. Sou Magda Silva, especialista em finanças e gestão estratégica, e nesse episódio eu vou ajudar você, pequeno empreendedor, estratégia de gestão financeira para aumentar a lucratividade do seu negócio. A ferramenta-chave que a gente vai utilizar é a gestão financeira. E o que é gestão financeira? A gestão financeira ela refere-se à prática de administrar os recursos financeiros de uma empresa de forma estratégica. Ela vai envolver planejamento, controle, análise de todas as atividades para garantir a estabilidade e o crescimento sustentável do seu negócio. Por exemplo, imagina a gestão financeira como um mapa que vai orientar o empresário a navegar pelos desafios financeiros, definindo rotas, maximizando receitas, reduzindo custos e mantendo o fluxo de caixa sustentável. Agora, mergulhemos na importância crucial da gestão financeira. Ela é a bússola que vai guiar o seu negócio para a sustentabilidade e, principalmente, a sustentabilidade financeira. E aí a gente pergunta, né? As pessoas confundem muito administração com gestão financeira. Sim, né? Há uma confusão aí entre gestão financeira e administração. Enquanto a administração ela vai abranger todos os aspectos do negócio, né? Ela vai falar sobre gestão de pessoas, ela vai falar sobre marketing, ela vai falar sobre produção, a gestão financeira em si, ok? Vendas, comercialização, gestão do negócio como um todo. A gestão financeira, ela vai abranger especificamente a parte financeira. Então, né, ela vai abranger orçamentos, controle de despesa, investimento. Então, se a administração é o corpo humano, a gestão financeira seria o sistema circulatório, né? Ela vai garantir que o dinheiro flua eficientemente em todos os órgãos. E aí, o que é gestão financeira? A gestão financeira não vai se resumir apenas a pagamento de contas ou a simples organização de receitas e despesas. Ela não é apenas uma tarefa operacional. Ela é uma abordagem assim estratégica para maximizar o desempenho do seu negócio. Por exemplo, pagar fornecedor não é gestão financeira, é uma atividade. Mas, assim, a verdadeira gestão financeira ela vai envolver a análise desses pagamentos, né? Como esses pagamentos impactam o fluxo de caixa e vão impactar aí na lucratividade do negócio. E quais ferramentas de gestão financeira que a gente tem? Existem diversas, né? A gente tem diversas ferramentas disponíveis, como softwares, planilhas eletrônicas, aplicativos, as simples planilhas de controle, né? A gente pode fazer até à mão uma planilha financeira aí de controle. Então, essas ferramentas elas vão ajudar a organizar os dados e facilitar o acompanhamento das finanças, né? Elas vão possibilitar uma estratégia mais precisa, porque você vai ter dados suficientes para conseguir controlar essas despesas. Quando a gente fala de dados, a gente vai falar de indicadores, né? A gente tem vários indicadores aí para analisar. É muito importante, quando a gente fala de empreendedorismo, analisar indicador. O indicador é uma peça-chave, porque é ele que te dá base sólida para você conseguir aí tá chegando ao sucesso, à lucratividade do seu negócio. Uma planilha de controle financeiro pode ser uma ferramenta simples, né? Mas ela pode e é eficaz. Né? Ela é eficaz para acompanhar receita e despesa. Ela vai analisar a saúde financeira do seu negócio. Então, a gente pode explorar aí um mundo vasto de ferramentas, tá? De softwares, de planilhas simples de Excel, né? Que a gente consegue chegar a recursos para facilitar a gestão financeira.
E por que a gestão financeira é importante? A gestão financeira ela visa garantir a estabilidade e o crescimento do seu negócio. Então, ela vai proporcionar uma visão aí bem clara das finanças e vai possibilitar decisões estratégicas. Aí você imagina, a gestão financeira é como um leme, né? Você tem um barco. O que é o leme do barco, né? Ele vai te pôr na rota certa. Ele vai evitar a tempestade. Você não vai querer que o seu barco passe por uma tempestade. O leme vai te levar contra isso. Então, ele vai te garantir uma gestão estratégica, o quê? Certa, uma jornada tranquila. E quais potenciais estratégias de gestão financeira? A gente tem várias, né? Algumas aí que a gente pode colocar. Primeiro, o planejamento financeiro. Planejamento, definir metas, né? E quando a gente fala em planejamento, uma ferramenta de planejamento financeiro é o orçamento que a gente faz, né? O orçamento ele é muito importante em todas as partes do planejamento. Tudo que a gente pensar aí, a gente tem que falar assim, qual é o orçamento, quanto custa, tá? Isso é muito importante, o valor desse planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente vem para o segundo tópico, gestão de contas a pagar e receber. Controle eficiente do fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Controle de receita e despesa. Você vai controlar as receitas e despesas do seu negócio. E isso é muito importante, porque o fluxo de caixa, ele vai medir essa saúde financeira. Então, a gente precisa de um fluxo de caixa positivo, tá? Um fluxo de caixa positivo significa que você tem capacidade de pagamento, que você não está tendo dificuldades para pagar as suas despesas, está conseguindo manter. Então, é muito importante esse fluxo de caixa. Controle de contas a pagar e receber. O fluxo de caixa ele vai te mostrar ali a sua situação diária, mas é importante que você tenha uma planilha de controle do que você deve e do que você tem a receber, quer dizer, seus direitos, suas obrigações, se a gente for falar, né, de acordo com o balanço patrimonial, que é outro assunto que a gente vai ter. Então, essa gestão é muito importante, porque ela vai, né, fazer com que você consiga manter esse fluxo de caixa equilibrado. Capital de giro. Manter uma gestão eficaz, né, para você conseguir assegurar a liquidez. O capital de giro, ele é muito importante, é uma ferramenta eficaz aí para a gente conseguir alavancar o negócio, aproveitar as oportunidades, né, aproveitar tudo que pode ser aí bom para o desenvolvimento do nosso negócio. Todo empreendedor, né, eu tenho certeza que você investiu alguma coisa. Se você não investiu dinheiro, você investiu tempo para se começar o seu negócio. E tempo é dinheiro, então você investiu dinheiro. E o capital de giro, né, geralmente ele vem desse investimento, que é o quê? É uma reserva que você faz para você conseguir tocar o negócio. Então, o capital de giro ele vai representar essa liquidez que a empresa tem. O que é liquidez? A liquidez ela é a capacidade que o ativo tem, né, de se transformar em dinheiro. Então, a gente tem vários ativos aí que eles se transformando em dinheiro, eles vão garantir esse capital de giro. O capital de giro é para a gente aproveitar nas oportunidades para investimento, para retomar aí a saúde e o giro financeiro da empresa. E capital de giro a gente remete também a estoque, porque o estoque ele é um ativo. E o estoque ele pode se transformar aí e ter uma facilidade em transformar em dinheiro. Por isso, a gente tem que controlar bem o estoque, tá? Tem que ter um controle muito acirrado do estoque para que a gente não perca aí no meio do caminho e a gente não perca dinheiro mesmo, tá? Porque o estoque, se você tiver um estoque muito grande, né? Pensa aí você que é empreendedor na área de alimentação, você trabalha com produtos perecíveis. Então, se você tiver um estoque muito grande e não tiver um giro aí de vendas e um giro de estoque,
você corre o risco de ter a sua, né, você perder seu estoque. O que é perder estoque? Custo alto, você vai perder dinheiro, tá? Então é muito importante controlar estoque. Quando fala de estoque, você fala assim: ah, vou controlar estoque. Ah, por quê? Eu preciso ter estoque para vender, mas eu preciso ter, né, não sobrar estoque. Então a gente vai falar de vendas. E aí a gente fala de controle de vendas, a gente tem que maximizar a receita, né? Para maximizar a receita, a gente precisa aprimorar a estratégia de venda. A gente tem que vender bem para a gente ter estoque aí de acordo com essas possibilidades de venda, né? Para não perder dinheiro e maximizar o nosso lucro. Por fim, a gente tem, né, o controle de resultados, né? A gente tem que analisar esses resultados, controlar. E isso precisa de avaliação. Como que a gente avalia, né, para a gente ter esses resultados? Aí, dentro da administração, a gente vai falar de avaliação a partir de indicadores, né? O empreendedorismo, ele precisa se manter, e o empreendedor precisa ter dados. Quando a gente fala de dados, a gente pensa em indicadores. O que são indicadores? São índices que mostram esse desenvolvimento. A gente vai ter índice aí, índice de liquidez, a gente vai ter índice de capital de giro, né? A gente controla o capital de giro líquido, índice de liquidez seca, mas isso tudo nós vamos ver em outro episódio, não precisa ficar aí preocupado, tá? Nós vamos voltar para ver isso. Aí, quando a gente fala dessa análise, né, é semelhante a um arsenal de ferramentas aí que o empreendedor tem, essa análise de resultado, né, a gestão financeira em si, ela vai ser aí uma peça fundamental para construir essa análise de diagnóstico. Então, é muito necessário que o empreendedor realmente esteja atento a essa análise e realmente faça esse diagnóstico inicial. E aí, pensando nisso, qual que é o maior benefício aí da gestão financeira, né? A gestão financeira, ela é a capacidade de tomar decisão. Tá, e como que você toma decisão? Você toma decisão, para você tomar uma decisão certa, você precisa ter embasamento técnico. Então, você precisa ter dados, indicadores. Por isso, quando a gente fala em tomar decisão, a gente fala em indicador. Tem que ter indicadores financeiros. E a gestão financeira vai te dar esses indicadores. Então, esse é o benefício. Quando você faz uma gestão financeira sólida, uma gestão financeira eficaz e eficiente, você vai ter dados e informações que vão te impulsionar a aumentar essa lucratividade e garantir a sustentabilidade do seu negócio. Por exemplo, tomar decisões baseadas aí, né, em dados financeiros sólidos é como você ter assim, um superpoder. Por quê? Porque você vai tornar o seu negócio, ele vai ficar aí muito mais protegido de crises e preparado para oportunidades, que é isso muito importante, tá? E aí você tem que entender esses benefícios tangíveis, são benefícios tangíveis, porque você tem planilhas, você tem instrumentos de controle. E isso vai te maximizar os recursos, vai reduzir os riscos e vai te dar uma base sólida para a tomada de decisão. Esse é o maior benefício da gestão financeira. Ele te ajuda, ele vai te dar ferramentas para a tomada de decisão. E aí eu te pergunto, por que você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro com isso, tá? Gente, investir tempo e dinheiro em gestão financeira é um investimento no próprio sucesso, tá? É garantia que o seu negócio ele está sendo conduzido assim, de forma sustentável e eficiente. Imagina você investir num consultor financeiro, um mentor, e ele te orienta na trilha do sucesso, né? Ele vai te
te ajudar a evitar você cair em armadilhas, você fazer, né, tomar decisões erradas. Então, ele vai otimizar cada centavo que foi investido. Então, é essa motivação. Investir tempo em dinheiro, o quê? Na gestão financeira. Vai te resultar retornos sustentáveis e vai te promover o crescimento contínuo aí do seu negócio. Quando você promove o crescimento do seu negócio, está promovendo o seu próprio sucesso. Não é mesmo? Faz sentido aí para vocês? E o que, que acontece quando o seu negócio, né? Se você assim falar assim, não, eu não vou fazer gestão financeira, o que, que vai acontecer com o seu negócio? Sem uma gestão financeira eficiente, o seu negócio ele é suscetível a diversos riscos, tá? É muito risco. E, né, qualquer descontrole aí que você tenha das despesas pode te causar um endividamento muito grande e uma possibilidade até de encerramento da sua empresa. E aí a gente pensa na queda, né? Quantas empresas aqui no Brasil elas fecharam e estão fadadas ao insucesso por conta de má gestão financeira. E isso é muito importante, né? E dentro do nosso método, a gente vai trabalhar aí essas consequências, né, da ausência de gestão financeira, o que pode acontecer. E a gente vai te moldar para que você possa estar preparado para as oportunidades, para não cair nesses gargalos aí, nesses ralos de custo e que te atrapalham na gestão financeira. E pensando nisso, assim, quais erros, né, os principais erros que as pessoas cometem aí quando a gente fala em gestão financeira? Alguns erros são muito comuns, tá? Um erro muito comum é o empreendedor não ter separado a sua conta pessoal com a conta da empresa. Isso é um erro muito comum. Todos cometem e que pode realmente prejudicar aí o sucesso financeiro da sua empresa. Falta de planejamento, não monitorar fluxo de caixa, não monitorar planilhas, não monitorar vendas, não monitorar estoque, não fazer realmente, não ter o controle desses dados. Imagina você não revisar o seu plano de voo regularmente. Aí você pode acabar voando aí para uma tempestade e você nem percebeu que você está indo para uma tempestade. Então, não caia em armadilhas. Vamos identificar, tá? Vamos ver os erros que realmente a gente comete na gestão financeira para a gente garantir esse sucesso do negócio. E aí, como é que a gente começa, né? Por onde começar para a gente fazer esse controle, fazer essa gestão financeira? Primeiro passo: realizar diagnóstico financeiro. Analise as suas receitas, analise suas despesas, tá? Veja as áreas que você pode melhorar, tá? Estabeleça metas, implemente ferramentas aí para você ter esse controle financeiro. Iniciar um diagnóstico financeiro é tipo assim, como você fazer um check-up, né? A gente vai ao cardiologista, vou fazer um check-up, ao médico, um clínico geral. Vou fazer um check-up. O que é isso? É você ver como que estão, né, as suas funções aí vitais, como que elas estão. Né? O hemograma completo, ele inicia no hemograma completo. E a gestão financeira vai iniciar no planejamento, no diagnóstico financeiro. Esse é o nosso hemograma completo, o nosso check-up. E para isso, vocês não estão sozinhos. Vocês vão estar junto comigo. Eu vou dar a mão a você, pequeno empreendedor, para a gente fazer junto. Então, mãos à obra, vamos começar. Pensa aí no seu diagnóstico financeiro. Como que está a minha situação agora? Como está o meu negócio? O que eu preciso? Né? Quais as ferramentas eu preciso adotar? Como que eu estou aí de recursos financeiros? Como estão minhas receitas? Como estão meus controles de estoque? Muito estoque,
Ah, nossa, mas eu produzo demais. Pode parecer aumento de produtividade, mas aumento de produtividade significa lucratividade? Significa? Nem sempre. Aumento de produtividade, ele nem sempre significa lucratividade. Então, é importante a gente aumentar a lucratividade? Sim, extremamente, né? Muito mais é importante a gente estar aí pensando em todos os indicadores que a gente possa adotar para que essa lucratividade ela seja realmente rápida e ela tenha uma sustentabilidade. Porque às vezes o empreendedor ele tem um aumento de lucratividade aí, 1, 2, 3 meses. E no longo prazo? Como que vai ficar essa lucratividade? Então é muito importante a gente trabalhar todos esses indicadores que possam garantir esse aumento da lucratividade. E aí, para isso, né, a gente tem várias ferramentas na gestão financeira, como eu falei para vocês, e agora eu vou recapitular com vocês. Primeira coisa, planejamento financeiro. O que é planejamento financeiro? Pensar lá na frente, visão de águia, visão empreendedora. Onde eu quero estar? Ah, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde eu quero estar? E aí você vai o quê? Guiar o seu olhar lá na frente. Isso é planejamento. Ah, eu estar nesse lugar, quanto que vai me custar? Planejamento financeiro. Ok? E aí você vai precisar de orçamento, você vai delimitar metas, você vai precisar de orçamento. Então, a base de tudo isso é o planejamento financeiro. Então, você vai descobrir aí como que você vai estabelecer essas metas, né, orçamentos sólidos para você definir o seu caminho, a sua jornada. Manter aí o controle, gente, contas a pagar e receber. É a base de tudo, né? A gente tem que saber controlar esse fluxo de caixa. O fluxo de caixa dá uma noção muito boa e muito ampla sobre a situação da empresa ali naquele momento. É uma situação imediata? Ah, sim. Ah, eu preciso ver ao longo prazo. Nem sempre o fluxo de caixa vai passar tudo que a empresa, né, ela tem. Mas ele é muito importante, tá? Aí a gente fala de administração de capital de giro, né? Nós já falamos. Isso a gente vem recapitular. O que é administração de capital de giro? Mais uma vez, liquidez. Pensem na liquidez da empresa. A liquidez é que te dá a oportunidade de crescer. A liquidez te dá a oportunidade de ver uma situação importante, uma situação interessante, passar e você ter condições de abraçar, tá? Isso é capital de giro, liquidez. Pensar aí, gente, sempre tem que organizar gestão de notas fiscais, controle de entrada e saída. Muito importante. A gente não pode fugir da questão fiscal, da questão tributária, da questão legal. Precisamos estar olhando para. Ah, mas Magda, eu comecei agora, nem sei onde, né, que rumo eu estou levando. Mas você já precisa saber quais são as legalidades que você tem aí para o seu negócio. Leis, portarias, tudo que rege o seu negócio é muito importante. Controlar estoque, né? Nós vamos frisar aqui novamente, porque é muito importante. Tá? Não é questão aí de passar, não. O estoque é importante. O estoque, ele é também uma ferramenta de liquidez. Né? Quando você diminui o estoque, quando você vende, você está também aumentando a liquidez, está aumentando a receita, aumentando caixa, banco e etc. Então, aumenta a liquidez aí da sua empresa. Vendas, né? Vamos falar novamente. Para você maximizar vendas. Estratégia de venda a gente vai falar também, tá? Em episódios aí mais para frente. Porque a venda te ajuda na lucratividade. Mas venda não significa lucratividade. Faturamento não significa lucratividade. Vai depender da sua precificação. Outro tema, né, para o nosso episódio aí que a gente vai ter para frente. Então, precificação, vendas, tudo isso é muito importante, tá? Então, isso tudo é como a gente incorporar aí um kit de primeiros socorros para a gente estar preparado,
tá? Para todas as nossas emergências, para a gente conseguir ter um negócio saudável, né? Essas ferramentas todas vão nos ajudar. Ah, eu precisei aqui, eu estou numa enrascada, eu uso essa ferramenta. Por isso que a gente tem que ter conhecimento de todas, né? Então pense nessas ferramentas aí, pensa no maestro, né? Numa orquestra. Toda ferramenta é importante, cada instrumento ele tem seu papel para essa finalização. Então, para a gente ter realmente uma gestão financeira eficaz, uma gestão financeira completa e que leve, né, ao empreendedor o seu resultado, né, o seu foco que é aumentar a lucratividade, a gente precisa que cada instrumento esteja em harmonia. Então, é necessário que haja controle, organização, direção, planejamento de cada instrumento desses, né? E esses são os pontos chaves. A gente precisa, né, estar sempre atento a isso. E, né, pense nessas ferramentas mesmo, sempre como essa orquestra, sempre como forma da gente estar viabilizando o futuro e o objetivo da empresa. Como a gente falou, todo empreendedor, todo empresário vai ter como objetivo lucro. O lucro é o objetivo de todo empresário. Então, né, pensando nessas ferramentas, a gente vai finalizando aqui o nosso episódio, né? E vamos recapitular mais uma vez, ok? E assim, o que eu quero recapitular com vocês é a realização do diagnóstico, que é o primeiro passo. Então, pense aí no diagnóstico, né? Transforma o seu negócio. Pensa em todos os pontos chaves que a gente trabalhou hoje, que a gente falou, para que a gente possa realmente recapitular e chegar a um diagnóstico correto para a gente traçar todas as expectativas e perspectivas para o futuro do seu negócio. Não esqueça de procurar recursos adicionais, né? A gente tem a empresa aí, a gente tem processos de produção, a gente pode melhorar na produtividade, a gente pode reduzir custo financeiro, a gente pode reduzir custo aí dos produtos, custo dos produtos acabados, custo dos produtos em fase de acabamento, custo das mercadorias, das matérias-primas, o nosso custo de administrativo, financeiro, tudo isso pode ser reduzido e pode ser melhorado. Então, vamos colocar essas estratégias em ação para que a gente consiga melhorar a lucratividade do nosso negócio. E é assim que a gente vai finalizando o episódio. Eu espero estar com vocês em outros episódios. Nós vamos sempre estar trabalhando aí, né? Que o nosso objetivo é ajudar você, pequeno empreendedor, a aumentar a sua lucratividade de forma sustentável. Então, nós vamos estar sempre aqui trabalhando ferramentas, falando sobre todas elas e principalmente frisando no que elas podem melhorar a sua lucratividade, melhorar o seu desempenho e fazer com que você consiga atingir a sua meta. Isso é muito importante, é o que mais a gente precisa aí, importa para estar construindo esse canal aqui e trazendo assuntos relevantes, trazendo assuntos que possam realmente viabilizar a lucratividade do seu negócio. E eu termino esse episódio assim. Eu sou Magda Silva, sou economista, especialista em finanças, com gestão estratégica, e eu estarei aqui com vocês sempre, né? A gente falando sobre vários assuntos, sobre várias ferramentas, que a gente possa sempre procurar, né, tá maximizando a lucratividade do seu negócio, mas sempre pensando na forma sustentável. Isso é o importante. Isso é o canal para a gente aumentar essa potencialidade. E vamos ver aí próximos episódios, vamos trabalhar muitos temas. A gente vai trabalhar marketing, a gente vai trabalhar gestão financeira, custos de produção, precificação, a produtividade em si.
ok? E estratégias aí para que a gente possa estar sempre pensando na lucratividade de forma sustentável e maximizadora, né? Isso é muito, muito importante. Nem sempre o faturamento alto vai representar uma alta lucratividade. Então, isso a gente tem que estar sempre atento e estar sempre observando esses dados. Então, muito obrigada. Eu espero vocês no próximo episódio, no próximo canal, e eu aguardo vocês.